Ok, esse é um exemplo, né, que nós vamos fazer um tutorial de exemplo para escritórios de advocacia, contabilidade, imobiliária, etc. É, aqui é um exemplo de lançamento, né, mas lembrando que é sempre aconselhável você fazer o cadastro do cliente. Nesse caso eu fiz 2 cadastros de teste, né, no menu de cliente tem o tutorial sobre o cadastro de cliente, né, e aqui nós temos aqui os serviços, né, que é onde você inclui os serviços que você vai prestar. Então aqui eu cadastrei 3 exemplos de serviços, no caso, serviço de locação de imóveis para imobiliária, serviços contábeis para escritório de contabilidade, serviço de advocacia para escritório de advocacia. Ou seja, então vamos clicar aqui em lançamentos, né? Você não precisa ter o cliente cadastrado, mas é aconselhável que tenha para poder acompanhar o histórico do cliente. Então, se você começar a digitar o nome do cliente, ele já vai carregar o nome dos clientes cadastrados. Se você passar o mouse em cima, ele vai informar o CPF ou o CNPJ do cliente. Você clica aqui em nome do cliente, ele vai abrir essa venda para esse cliente. Então aqui nós temos a opção aqui de venda rápida. No caso de venda rápida, se você não cadastrou um serviço, ou um serviço que você faz eventualmente e não precisa ter armazenado, certo? Então aqui, por exemplo, se você colocar aqui um pouco de declaração de imposto de renda, no caso de contábeis, declaração de IR. Se você cobra R$ 50, se você fez uma declaração, você simplesmente clica em adicionar. Ele fez o lançamento aqui da declaração mesmo sem ter cadastrado como serviço, então ele já criou o serviço aqui dentro sem precisar cadastrar. Aqui o cadastro de serviços aqui é bom para se você faz muitos lançamentos, então você não precisa ficar toda hora digitando declaração de R, por exemplo, entendeu? Então você clicou aqui e ele já adicionou. Então você adicionou aqui a declaração de R e vamos fazer um exemplo de serviços contábeis. Aqui você fez uns serviços contábeis, né? Então você fez uma declaração de R e os serviços contábeis. Aqui você informa a forma de recebimento, né? Como que o cliente vai te pagar, você seleciona as opções. Se você optar por cartão de crédito, né? Se você não aceitar cartão de crédito e quiser receber por cartão de crédito, você tem a opção de lançar o valor de cartão e a WX3 Commerce te dá a opção de você vender por ela, receber a venda por ela. Então você faz a venda do cartão de crédito e a WX3 Commerce acredita na sua conta os valores de acordo com o vencimento de cada parcela. Ok? Aqui, como se for uma parcela, seria uma parcela daqui 30 dias. No mesmo caso, se fosse mais de uma parcela. Isso funciona para outros escritórios, de qualquer forma. Inclusive, assim que você faz o cadastro pelo aplicativo, também você consegue fazer a venda no cartão de crédito, sem qualquer problema. Então é o seguinte, vamos continuar. Se você não preencher os dados aqui do cartão, ele vai considerar que você fez a venda no cartão, que você possui uma máquina e você já fez a venda no seu próprio cartão. Ok? Aqui você pode lançar na conta do cliente, vai ficar em aberto para ele depois pagar, da mesma forma que isso aqui você selecionou quando fez o cadastro, são as formas que você pode receber. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui vamos zerar aqui o cartão e vamos colocar que foram R$ 550. R$ 550 no cartão. Então aqui ele já te deu que o valor pago total é esse. Finalizou. Aqui nós temos a opção aqui de prestação de serviço contínuo, ou seja, se é um contrato de mensalidade, um contrato que o cliente pagará para você por mês, por exemplo. Normalmente no escritório de contabilidade existe esse pagamento por mês. Então você faz o contrato com o escritório de contabilidade, você paga a mensalidade para o escritório, certo? Mas o que eu aconselho é o seguinte, quando há um lançamento de parcelas, né, de mensalidades, não inclua os serviços avulso, entendeu? Porque se você incluir serviços avulsos, com essa opção aqui de serviço contínuo, você faz o lançamento de todas as mensalidades. Por exemplo, você tem um contrato mensal com este cliente, né, com o cliente número 2, você pode lançar ele para os próximos. Você pode lançar ele para os próximos 12 meses. Então, fará o lançamento automático de 12 meses com o dia do vencimento que você quiser. Você informar aqui. Se você incluir alguma outra declaração, por exemplo, algum outro serviço que não é mensal, esse serviço também será lançado. Então, automaticamente vai lançar os R$ 550 todo mês para o cliente. E esse valor, depois de lançado, você não consegue alterar, você não consegue corrigir esse valor, porque ele já considera que as duas informações aqui são do mesmo contrato, digamos assim. Então, eu aconselho que você exclua a informação do serviço que é unitário
e continue e lance a mensalidade apenas deste serviço, ok? Certo, então vamos lançar aqui apenas esse serviço. Aqui está informando que ele não vai deixar finalizar porque tem R$ 50 a mais que você está informando, ele não deixa validar, finalizar a venda até corrigir para o valor exato do valor da venda. Então vamos gravar aqui que ele deu negativo. Então nós corrigimos o valor aqui, né? Apenas para R$ 500, então já gravamos o pagamento no valor de 500. Então aqui neste caso, se você fez um contrato de prestação de serviços, você pode, um serviço contínuo, né? Então vão ser mensalidades consecutivas, você pode fazer o lançamento de todas as mensalidades por um período até de 1 ano. Então você vem aqui em prestação de serviço contínuo, você cadastra mensal, seleciona 12 meses e o dia do vencimento. Então, ou seja, ele vai lançar essa aqui, a primeira como paga, né? No caso seria essa, e mais 11 lançamentos de acordo com o mês desse pagamento no dia, o vencimento no dia 15. Então você vai fechar a venda, ele vai te falar que vai fechar e não pode ser reaberta. Aqui a data da venda é a data do pagamento dessa primeira mensalidade. Então se for no dia 15/6, então você põe no dia 15. Então ele pagou a primeira no dia 15/6, que é essa aqui que você deu no cartão de débito. Você dá OK, ele vai pedir ele vai pedir a referência, a data da referência da prestação de serviço. Ou seja, se você colocar aqui 15/6, a referência é o mesmo mês. Se você colocar 15/5, a referência é o mês anterior. Ou seja, então essa parcela as mensalidades que ele paga depois do mês passado. Então, ou seja, o serviço que você prestou no mês anterior, ele está pagando no mês seguinte. Se você colocar aqui a data da prestação do serviço no mês 7, ele está pagando antecipado o serviço. Isso aí vai contar a sequência de acordo com as outras mensalidades, ok? Então, vamos colocar aqui como ele está pagando no dia 15/5, ou seja, você prestou o serviço no mês 5 e recebeu no mês 6, ok? Está fazendo o fechamento, a conta fechada com sucesso. Ele vai te dar a opção de você imprimir essa primeira mensalidade, né? Ele vai te informar quando foi pago, né? Os pagamentos, as informações dessa primeira mensalidade, no caso o serviço contábil do mês 6, ok? Você pode imprimir ou enviar para o e-mail do próprio cliente. Você digita o e-mail e qualquer e-mail ele vai enviar para o e-mail de quem você informar aqui, certo? Então agora vamos consultar as outras mensalidades desse cliente. Então nós vamos no clientes, vamos em clientes, localizamos ele pelo nome, o CPF, o RG. Você clica em buscar, como foi o cliente, nome do cliente, então vamos aqui em aberto. Então aqui você vê que ele lançou todas as outras 11 parcelas dele, porque a primeira ele já pagou no débito. Então, ou seja, aqui são as parcelas em aberto. Então aqui ele tem a parcela do 15/7 referente ao mês 6, 15/8 referente ao mês 7, isso aí na sequência até completarem as 12 parcelas. Então, ou seja, aqui são todos os valores em aberto. Para poder, por exemplo, o cliente chegou lá para poder pagar a conta, você localiza o cliente, vem em aberto, aí você clica em antecipar pagamento. Aqui ele vai antecipar com a data de hoje. Então ele pode antecipar com valores diferentes de R$ 500. Então aqui ele te dá o valor total do débito dele, ele pode simplesmente pagar uma, ou pagar duas, ou pagar três, então ele pode lançar. Você lança o valor que ele vai te pagar e vai abater em todas as próximas mensalidades, ok? Mesmo se ele estiver em atraso. Essa é uma forma de abatimento que você abate mais parcelas de uma única vez, certo? Então nesse caso aqui você consegue abater um valor maior, em vez de ter que acessar registro por registro, você abate um valor maior, ou então o valor total. Se ele quiser quitar, ele lança o valor total, ele quita todos em aberto. Você pode também vir aqui clicando no valor, que aí ele vai dar a descrição do que foi, né, serviços contábeis, a data do vencimento, e aqui você pode, nesse caso, não antecipar, ele antecipa com a data de hoje, a data do lançamento. Se você vir aqui, você pode antecipar com a data do pagamento. Então, por exemplo, ele fez o pagamento no prazo do vencimento dia 15/7, ele fez o pagamento no dia 20/7. Se dessa forma também, se por acaso com atraso você cobrou alguns juros, alguma coisa, você pode ajustar o valor.
você pode ajustar o valor para cima ou para baixo. Se ajustar para cima, ele vai interpretar como se fosse um juros ou então um acréscimo, não vai gerar problema. Se você, se você lançar aqui o valor inferior a R$ 500, ele vai lançar um resíduo na conta dele. Então, por exemplo, se você lançar aqui, vamos lançar aqui R$ 300, então ele não tinha, por exemplo, ele não tinha o R$ 500 para pagar a mensalidade do mês, ele te pagou em dinheiro 300, você põe para gravar o pagamento. Ok, o que ele fez? Ele lançou os R$ 300 em dinheiro desta mensalidade, mas ainda manteve R$ 200 em aberto. Ok? Então funciona dessa forma, é que ele informa que foi pago 300 no dia, e ele gerou uma conta no valor de R$ 200. Então não corre risco de você perder essa informação. Se ele pagou a menos, se ele pagou a mais, ele vai processando nos próximos meses, nas próximas semanas. Ok? Então aqui a gente fecha a parte de mensalidades. No caso de serviços contábeis. Agora vamos fazer um exemplo de... Esse exemplo também se aplica também a escritório de advocacia, escritório imobiliário, que no caso aqui, em vez de ser os serviços contábeis, pode ser o aluguel do cliente. Aí nesse caso, para você ter um controle, você faz um lançamento aqui, por exemplo, você vem aqui no... Vamos fazer um exemplo agora de locação de imóveis. Ou seja, você vai locar o imóvel para o cliente. Então você vem aqui no cadastro do cliente, vamos pegar aqui o nome do cliente. Se você trabalha especificamente com locação de imóveis, né? Então o que você faz? Vamos pegar aqui o cliente 2, você clica em alterar. Vamos aqui a observação. Aí dentro de observação você pode colocar aqui, ó, locação do imóvel X. Entendeu? Então aqui você está informando, você trabalha com locação, então você sabe que esse cliente, a locação desse imóvel, você clica em salvar. Aqui porque o CPF está... Vamos corrigir aqui o CPF, então aqui ele vai salvar o cliente. Ou seja, então você lançou aqui que a locação do imóvel X para esse cliente. Então agora você vem aqui no lançamento de vendas, procura esse cliente, você sabe que a locação dele é o cliente 2, você lança os serviços, você clica aqui em serviços, então locação de imóvel. Você vai lançar o valor que você cadastrou aqui no serviço, mas você não precisa cadastrar, você pode corrigir que a locação dele foi R$ 800. Você clica aqui em alterar, você faz o lançamento, se ele já pagou, se ele não pagou, de acordo aqui com esse pagamento aqui, né, de acordo com as informações. Vamos colocar que ele já pagou a primeira, né? Então você grava, ele pagou o primeiro aluguel em dinheiro. Ok, você lança os próximos 12, que é um contrato de 1 ano. O vencimento dia 10, por exemplo, né? Então aqui fechar. A venda será fechada. Então aqui você informa a data da venda, ou seja, a data de locação. Então, nesse caso, você coloca que foi no dia 10/6, certo? Só que neste caso vai ser diferente. Você coloca no dia 10/6, como ele pagou antecipado, você vai colocar que é referente ao mês 10/7. Então, ou seja, ele já pagou o período até 10/7. Então, ele é diferente do serviço contábil, ele está pagando antecipado. No serviço contábil, a gente lançou ele pagando depois. Então, aqui você vai prestar atenção na referência. Então, ele pagou no dia 10/6, até a referência até o 10/7, ok. Então você gravou aqui, ele finalizou a conta, deu a opção de impressão, enviar por e-mail, sem problemas. Então agora nós vamos aqui no cadastro do cliente, vamos localizar esse cliente, buscar. Vamos aqui em aberto, né, que é o cliente 2. Então aqui você tem aqui a locação de imóvel. Então você sabe que o lançamento do dia 7, esse pagamento que ele vai fazer no dia 10/7, é referente ao mês 8. Então, ou seja, ele está pagando antes de usar. Ok? Então aqui você tem todos os valores, da mesma forma que da outra forma, se ele quiser vir aqui e pagar 2 aluguéis, então ele pode chegar aqui e lançar 1.600.
clica em antecipar, você pode colocar uma observação aqui, pagou 2 aluguéis juntos. Então você clica em antecipar, ele vai falar que o valor vai ser lançado, ele vai abater os dois próximos aluguéis desse cliente. Então, ou seja, aqui, ó, ele já está para o mês 10, então ele pagou a 10/7 com referência mês 8 e a 10/8 com referência mês 9. Então aqui ele só falta pagar o mês 10, o mês 9 com referência mês 10. Ok? E assim funciona perfeitamente. Você pode vir aqui, ou então ele pode vir aqui também fazer o lançamento aqui individualizado de cada um. Se ele lançou uma parcela, você vem aqui, você pode colocar especificamente a data do pagamento e o valor e a forma de pagamento. Se houve alguma diferença, algum valor a mais ou a menos, você clica em observação. Por exemplo, teve algum desconto aqui porque ele teve que fazer uma manutenção no imóvel que precisou, que o proprietário autorizou, então teve um desconto, ele lança o valor inferior aqui para poder pagar. E faz todo o acompanhamento desse cliente, ok? Para fazer um acompanhamento de aluguéis pagos ou mensalidades pagas, você pode vir em consultas, que consulta os lançamentos, e consulta recebimento, que consulta as parcelas, ou seja, ele considera que esse valor de R$ 800 seria uma parcela ou então um lançamento, ok? Então é bem simples, é bem tranquilo. No caso de advocacia, o processo é o mesmo, você coloca aqui o nome do cliente. Normalmente o escritório de advocacia é um lançamento único, né? Então ele chega aqui, ele faz o lançamento, né? Serviço de advocacia, no valor de R$ 100. Ele lança o recebimento, R$ 100 em dinheiro, grava o pagamento. Ok, como não é prestação contínua, ele fecha. A diferença aqui, existe a diferença entre prestação contínua e pagamento parcelado, ok? Então, aqui ele vai lançar, com o pagamento parcelado, ele vai lançar essa venda parcelada. Na prestação contínua, ele vai lançar uma venda para cada parcela, ok? Para cada mês, no caso. Então, aqui, como é um serviço único, ele clicou em fechar, a venda não será aberta, no dia de hoje, né? Referência esse mês. Então a conta fechada vai dar a opção de imprimir. Ele finalizou. Simplesmente ele fez o lançamento de um serviço de advocacia. Isso aí pode ocorrer também como serviço contábil, sem qualquer problema. Ele pode imprimir e enviar por e-mail. Ele vai manter o controle de todas as informações que estão sendo lançadas nesse sistema, né? No sistema da Office 3 Commerce. No caso, para advocacia e outros escritórios, eu acredito que seria útil a agenda, entendeu? Que você consegue utilizar a agenda para poder fazer esses atendimentos com esses clientes, entendeu? Agendar. Você pode pôr a secretária para agendar esses compromissos e, inclusive, tem o histórico do cliente. Em todas as situações, você pode vir aqui no cliente. Então, por exemplo, aqui, vamos buscar aqui o nome do cliente. Você clica aqui em histórico, por exemplo, você fez um atendimento de advocacia com ele, né, assim, para ele, você pode digitar aqui o histórico. O cliente, recebeu o cliente tal dia, sobre isso, vou tomar providências. Você clica aqui em teste histórico. Então você grava aqui o histórico de todas as conversas que você teve com o cliente, todos os atendimentos que você fez com o cliente. Então, o histórico aqui fica gravado, você faz todos os lançamentos. Então, todas as conversas que você teve com o cliente, você pode manter o histórico para poder lembrar. Entendeu? Isso aí também, lembrando que tudo está explicado em cada área, tem detalhes sobre tudo nisso. Em cada área tem um botãozinho tutorial que você consegue identificar e consegue acompanhar. Principalmente na agenda, que na agenda, quando você faz o atendimento, você já pode chamar direto o histórico do cliente para poder alimentar essas informações. Ok? Então é isso, obrigado.